você, chama! Mais um programa Papo Aberto, um programa feito para mim, para você, para todos nós. E hoje a gente tem a grata surpresa de 2 candidatos, 2 convidados excepcionais. E aí, para você da categoria, é muito importante prestar atenção, que hoje aqui eles vão fazer o compromisso, as propostas para você poder votar com garantia e confiança. E guardar esse programa para, no futuro, cobrar, se for necessário, que eu acho que não vai ser, porque conheço esses 2 convidados e trabalho com eles diuturnamente, sei o compromisso desses companheiros com a categoria. E aí, para a gente fazer a apresentação inicial, companheiro Vinícius, do Sindicato Rio de Janeiro, da Federação Nacional dos Petroleiros. Dá um bom dia para os nossos telespectadores, pessoal que vai assistir, pessoal que vai ouvir também, que a gente já transforma também em podcast. Oi, bom dia, gente. É um grande prazer estar aqui, né? Para a gente dar um alô para todo mundo e discutir a própria eleição, a própria Petrobras. Beleza. E também temos o companheiro Rafael Prado, presidente do Sindicato São José dos Campos, acima de qualquer suspeito, deu um revamp, como a gente chama dentro do mundo operário da Petrobras, no Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos. O sindicato hoje está bem organizado, tendendo e a categoria valorizando também o trabalho que ele fez e também expandindo, formando outros companheiros e também da Federação Nacional dos Petroleiros e membro do GT. Dá um alô aí, Rafael Prado. Bom dia, da Edson. Obrigado aí pelo espaço. É uma satisfação estar aqui. Gostaria de cumprimentar todos que acompanham o Papo Aberto. Falar aqui sobre essa nossa mais uma tarefa, né? Estamos junto na FNP, estamos junto construindo a unidade da categoria junto com os companheiros da FUP e agora vamos discutir a eleição para os conselhos da Petros junto com os companheiros da chapa 65, junto com os companheiros da chapa 51 e aqui os companheiros. Sou muito orgulhoso de estar aqui com o companheiro Vinícius, suplente de uma chapa, que nós vamos estar junto defendendo os direitos dos companheiros da ativa e aposentados dentro do Conselho. Obrigado pelo espaço. É isso aí, pessoal. E aí, a grande pergunta que se faz é a seguinte: pô, Edson, a gente tinha um papo aberto, você faz um programa informal, e agora você vai fazer um programa dos candidatos? Sim, pessoal. Se tem uma coisa importante dentro da nossa Petrobras, são as conquistas dos nossos companheiros antepassados, que hoje reflete no AMS e num plano de previdência. E um plano de previdência que a gente tem que estruturar muito bem hoje, para no futuro a gente não passar o perrengue que os companheiros aí do Petros 1 estão passando. Que nós aqui temos o compromisso de trabalhar para resolver de vez esse problema. Mas dentro disso, vamos ao que interessa. Mas aí antes... Aqui tem um negócio, esse só programa só vai para frente, não tem o patrocínio da Petrobras aqui, não tem o patrocínio da Shell, esse programa aqui só vai para frente se o trabalhador entender a importância da gente ocupar o espaço e disputar a narrativa nas mídias sociais e também nas mídias jornalísticas. E aí, companheiros, peço para você compartilhar, curtir e, obviamente, né, dar sugestões de programas que vocês queiram assistir aqui. Mas direto ao assunto, papo reto. Quais são as propostas, Vinícius? Quais são as propostas da chapa para me falar dessas? Vou conseguir convencer você a votar em mim? Cara, eu acho que nós temos um desafio bastante grande nesse período, né? Nessa questão de garantir que as pessoas votem nessa eleição. A gente sabe que é pouquíssima gente que vota nessa eleição Petros e tem colocado nosso nome a partir de toda a luta que nós já fazemos sobre essa questão de Petros, né? Quanto aos equacionamentos estão impostos contra a categoria e que a gente viu até para a construção dessa própria chapa, né? Um compromisso do governo instituindo um GT e dando essa oportunidade da gente trabalhar essa questão para dar uma solução. Então, nós estamos no GT fazendo esse trabalho, esperamos concretizar, de fato, uma proposta para o conjunto da categoria que resolva os PEDs. E ainda tem os desafios que bem sabem aí do próprio Petros 2, né? Que a gente sabe que vai ter que resolver algumas coisas para o futuro para dar segurança para a categoria. Rafa, o pessoal sempre fala o seguinte: pô, tem o titular e o suplente. Titular é a rainha da Inglaterra, só aparece. Não. Dentro da Petros, ambos trabalham. E é importante esse trabalho porque a complexidade é grande. E aí eu acho que a importância de você ser suplente, conhecedor de Petros, junto com o Vinícius conhece,
vai fazer um time bem forte para nos representar lá no Petros. Quais são também a continuidade de proposta e também tirar um pouco o estigma. Pô, eu sou ativa, vou olhar só o Petros 2? Eu sou aposentado, vou olhar só o Petros 1? Como é que funciona a questão dos conselheiros deliberativos dentro da Petros? Edson, é importante se tocar nesse assunto, porque nós estamos aqui numa grande unidade entre FUP, a FNP, Contimaf, Ambep, enfim, as chapas 65, com o companheiro Radiovaldo Getúlio, 66, Vinícius Rafael, 51, Moraes, Cinedine Moraes, porque é o seguinte, né? Nós estamos aqui titular suplente, é assim que funcionam as coisas da eleição, mas nós queremos um mandato que não só trabalhem os conselheiros titulares, pelo contrário, e não só os conselheiros titulares e os suplentes, nós temos aqui o compromisso com a categoria, com todos os trabalhadores e trabalhadoras, né? Todos os participantes assistidos que estão dentro de algum plano da Petros, que a gente quer construir uma atuação dos conselheiros com a base, com ampla participação, transparência, para que a gente possa defender mais e melhor os direitos dos participantes assistidos dentro dos nossos fundos de pensão. Nós temos problemas graves, como por exemplo, como ele citou, a questão dos equacionamentos dos planos repactuados e não repactuados. Estamos atuando no GT, mas queremos atuar também dentro dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Petros para contribuir, para botar um fim, né, nesses equacionamentos que tanto assolam os contra-cheques dos companheiros. É prioridade para nós, mas não apenas isso. Temos a questão da eleição de diretores, né, da Petros. A gente quer o que está lá no Acordo de Obrigação Recíproca de 2005, que até hoje eles não cumpriram, né, da eleição de 2 diretores. Nós queremos colocar isso em discussão, queremos avançar, por quê? O patrimônio é nosso, queremos controlar, queremos estar lá fiscalizando mais perto. Então é importante ter um diretor da Petros eleito por quem é dono do patrimônio que é administrado pela Petros, certo? Mas Petros 2 também, nós queremos discutir as recentes mudanças no regulamento, queremos discutir se possibilidade de saque do dinheiro da Petrobras que antes ia para o fundo garantidor, fundo de risco, né? Para garantir os benefícios a conceder, não vão atrapalhar a existência do próprio Petros 2 e também os direitos de quem já se aposentou. Tudo isso faz parte da nossa atuação, da atuação do conselheiro dentro do Conselho Deliberativo, né? E o fiscal. Nós queremos aqui a unidade não é da boca para fora, é uma unidade para valer com todas as entidades que estão nos apoiando para que a gente possa ter uma atuação muito firme em defesa dos direitos participantes assistidos da Petros. Tem uma coisa importante, Vinícius, que aí eu quero que você comente. E é importante o pessoal que vai votar saiba. Por que é importante escolher a dupla, né? Porque não é só o titular que atua. Inclusive, a Petros garante os pagamentos de viagem para participar das reuniões, inclusive do suplente. Isso. Então, sim, não tem essa desculpa, sou suplente, não vou trabalhar, não. Então, nós vamos cobrar, sim, a dupla para que trabalhe. Mas eu queria, Vinícius, que você comentasse o seguinte. Nós temos, ao meu modo de ver, né, temos 3 pilares muito importantes dentro da Petros, que a gente precisa atuar agora. O Rafael até tocou sucintamente nesses pilares. Primeiro, obviamente, a gente resolver esse problema do equacionamento. Avançar na solução do problema. O segundo obviamente, como é que pode ser ter paridade quando for pagar os equacionamentos, ou seja, pagar a conta, né? Basicamente, o que está acontecendo na Petros é o seguinte: a gente chega à conta do restaurante para pagar, só que a gente não participou do almoço, né? A gente não participou da refeição. Então, o que chega é a conta para pagar. Então, nós temos que ter, sim, participação na gestão. Inclusive, eu entendo que tem que ser paritária, sem voto de qualidade. Se a patrocinador tiver voto de qualidade, o voto de qualidade em alguns pontos específicos. Eu acho que é o caminho que a gente tem. E o terceiro caminho, que eu acho que é importante, que é toda empresa e todo fundo de investimento, e eu nem acompanhando isso, eles fazem um trabalho de previsão futura. É isso que tem que acontecer com o nosso plano, né? Na máxima, a gente tem um fundo de investimento forte lá e a gente tem que fazer previsão para o futuro. Trabalhar, pagar especialista para a gente estar bem alocado no futuro que se avizinha, por óbvio, para a gente ter um plano de qualidade e que dê uma aposentadoria digna. Você entende que esses 3 pilares são principais nesta ordem ou você acha que não? Eu acho que é central e até na hora que a gente está reivindicando a participação de 2 diretores eleitos, diz muito disso, né? Do que aconteceu historicamente na Petros e nos fundos de pensão gerais aí, né? Então, nós temos que estar na direção da Petros para evitar ingerências dos governos da própria direção da Petrobras
e que se acumularam, né, nesses resultados que a gente está vendo de déficit no plano, né? Então, é fundamental que a gente avance nessa questão, porque também, até entrando no que o Prado falou, né? Falou, nós temos uma preocupação com o saque, né? Mas nós também sabemos que todo o dinheiro que está colocado dentro da Petros é nosso, né? A gente trabalhou um mês, aquele dinheiro que foi para a conta é do trabalhador, né? Então, nós temos que muito bem pensar a gestão desses investimentos, que a gente está vendo que nesse momento não estão dando os mesmos resultados, né? Tem um estudo que vocês fizeram e apresentaram junto com o Eric, né? Mostrando um desempenho desfavorável até abaixo da meta atuarial. Então, o nosso olho, a gente estando por dentro também da gestão, nos conselhos deliberativos, no conselho fiscal, no conselho deliberativo, toreando a direção, né? Definindo as diretrizes aí, né? O planejamento, e no conselho fiscal, buscando ver quais foram os resultados alcançados de fato com os planos que foram colocados a partir do Conselho Deliberativo. Então, esse trabalho é integrado, nós estamos, essa chapa diz na necessidade de que a gente assegure as condições do acordo que pode ser firmado a partir do GT e proposto para a categoria, né? E para dar essa resposta, nós estamos construindo essa chapa aqui, né? Unidade para o futuro da Petros, que não é só para esse momento da eleição. Nós temos que ver depois, né? Porque nós sabemos que o caminho de previdência é um caminho de longo prazo. E como o Prado colocou, nós temos que verificar se essas decisões que, ao final do apagar das luzes do governo Bolsonaro, que impacto vão ter, tanto no Petros 2, né, porque definiram um saque que não foi demonstrado nenhum estudo de impacto para a gente, que é participante do plano. Perfeito. Vamos lá, pessoal. Chama! Olá você, venha, participe. Curta. E principalmente compartilhe esse trabalho que a gente está iniciando, mas fazendo com muito carinho, feito para mim, para você, para todos nós. E aí, eu vou chamar o Prado para responder, né? Prado tem 17 anos de Petrobras, e eu percebo o seguinte, né? E aí, bem franco, e eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar, e eu acho que a gente tem que fomentar dentro da nossa categoria. No passado, o pessoal mais antigo chega para mim e fala assim, não, Adete, sempre falaram para a gente que Plano Petros nunca ia dar problema. Só que o Plano Petros é um fundo de investimento é um fundo privado. É um plano de previdência privado. E quando todo plano de previdência privado e todo investimento tem riscos. E aí o pessoal chegava, assinava diferente do que acontece hoje, né? E eu percebo também que o pessoal no presente fica muito cômodo. Não entende a gente falar, tem que olhar agora, tem que fazer uma base sólida. O pessoal participa. Eu falo por quê? Nosso sindicato e a federação já fez curso de formação. Para o pessoal entender o que é Petros. E eu vejo a participação massiva dos aposentados que estão sofrendo na carne e muito pouco de pessoal da ativa. Mas eu acho também que isso tem culpa do nosso plano de previdência. A Petros, como fundação, ela tem que ser, sim, responsável por formar os seus participantes e formar é justamente trazer claridade para aquilo, para aquele regulamento, para como funciona. Esse é um desafio. Vocês entendem que, no caso da Petros, ela tem que ter isso como prioridade no futuro que se avizinha? Rafael. Sim, Haddad, sem dúvida, transparência, mas também explicar as informações para os participantes assistidos, deixar claro, se possível, promover formação para que entender os relatórios que a Petros oferece em relação aos resultados. Isso seria fundamental. Eu acho que tem que ser parte do programa da nossa chapa, certo? A gente fazer esse tipo de exigência para a Petros. Até porque, como a gente colocou aqui, né? Eu acho que você citou bem, o Sindipetro LP já teve atividade de formação, né? Nós, de maneira geral, na FNP, temos atividade de formação para a gente ampliar a participação dos trabalhadores e trabalhadoras na vida do nosso fundo de pensão, né? Nós precisamos levar as informações com transparência e garantir que todo mundo entenda aquilo que está acontecendo com o fundo. Então, é fundamental. E aqui tem um aspecto, né? A gente está falando aqui, até eu acho, deixei de citar algumas entidades, acho que a FENASP, a EPET, né? A FNP, a FUP, a Cultimaf apoiando essas chapas, porque aqui tem, digamos assim, uma disputa política colocada, certo?
tem uma disputa política colocada. A gente está oferecendo uma chapa, uma alternativa, são chapas que querem trabalhar com os trabalhadores e trabalhadoras, querem atuar ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras. Isso que você está dizendo, obviamente, se é isso que nós estamos oferecendo, é isso que significa a nossa chapa, a transparência, a formação, né, a clareza nas informações, nos relatórios, de tudo que a gente vai dialogar com a categoria, tem que ser parte fundamental dos nossos materiais, de tudo aquilo que nós vamos oferecer ao longo do mandato, caso a categoria vote na gente, eleja a chapa 65, eleja a chapa 66 e a chapa 51 para o Conselho Fiscal. E agora, eu acho importante, porque eu acho que tem uma missão muito grande no futuro que se avizinha. Vinícius, e eu acho que o compromisso de vocês e também a responsabilidade de vocês é enorme. Explico para vocês por quê. Hoje, antigamente, quando você entrava na Petrobras, você entrava, assinava o contrato de trabalho, embaixo estava a filiação ao sindicato, a filiação ao clube, a filiação ao fundo de previdência. Ao Grêmio. Vinculado. O Grêmio, assim que tu chegava na unidade, alguém pedia para tu, olha, vem aqui fazer parte desse time. Né? Eu faço parte de todos esses times aí. Então, grata responsabilidade de também estar à frente da direção do clube, que a gente conseguiu salvar do fechamento. Mas o que me preocupa é o seguinte, hoje em dia, a Petrobras, o cara entra, dá a opção do plano Petros 2, principalmente. E eu escuto muito, né? Porque se você pegar o perfil, o Brasil ainda, 90% da grana do Brasil está em poupança. Então, significa para o mercado de investimento, que aí todo mundo hoje é investidor, né? Você vê 1001 custos de investimento, porque tem esse nicho muito grande, essa grana muito grande parada lá na poupança. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o pessoal cometer alguns equívocos. Olha, por que eu vou entrar na Petros, né? Se a grana que eu ponho lá, se eu investir por conta própria, eu vou ter 3 vezes mais. Porque, ao meu ver, é um equívoco, né? Equívoco por 2 pontos principais, né? Ao você pôr dinheiro na Petros, você, na partida, tem 100%. Nem investimento no mundo tem na partida 100%. E aí, como a gente consegue convencer, porque a Petros, para ser forte, tem que ter coletividade, tem que ter mútuo. Como a gente consegue convencer essa geração nova, e acho que é responsabilidade, e os conselheiros têm que ter essa responsabilidade de olhar para o futuro da Petros, como convencer o pessoal a estar massivamente na Petros, né? E estudar, conhecer, para a gente fortalecer o nosso plano. Eu acho que a gente propriamente... Desculpa a pergunta, eu sei que é uma pergunta difícil. Mas eu acho que propriamente a gente tem, vamos dizer, desafios muito grandes, né? Porque o próprio cenário que a gente está vivenciando, os trabalhadores falam, ó, se deu errado para a geração passada, e nós temos que vencer esse desafio, como é que eu vou apostar nisso, né? Perfeito. E nós estamos falando, não, nós estamos tentando arrumar, né? Temos esse objetivo, né? Vamos dizer, estamos lutando nesse sentido há algum tempo e agora se abriu uma porta e nós queremos entrar nessa porta. Estamos fazendo todo o esforço para esse sentido e para dar solução. E não tem outro caminho, até o caminho da transparência entre os conselheiros deliberativos e os trabalhadores está cerrado. Mudaram a legislação e estão impedindo os conselheiros de serem transparentes nos seus mandatos. A gente, como participa de federação e sindicato, tem meios de fazer isso de formas diferentes, né? E por isso a gente tem um compromisso de estar vinculado à base e de dar reporte à base, de não ser independente, estar vinculado aos trabalhadores, né? E responder aos interesses deles. Né? Então, acho que tem esse desafio. Tem um desafio que é para a gente explicar o que é Previdência e tem um desafio que a gente, nesse momento, resolver as questões do PPSP, né? E o desafio da comunicação do que é Previdência, a gente está fazendo já há algum tempo esse esforço junto à categoria. E a gente espera que tanto a Petrobras como a Petros retomem esse debate dentro da Petrobras, né? E assumam também as responsabilidades que têm, né, perante essa questão historicamente. E o quanto ainda é importante para a atratividade da Petrobras
essa questão, né? É um dos pilares da atratividade histórica da Petrobras, é a Previdência. O outro é a MS, o outro era a carreira, era a remuneração que a gente tinha, né? Perfeito. E tem todo esse desafio que nós temos que retomar agora para, de fato, vencer a sabotagem explícita que estava colocada, né? E a gente estava vendo ser aplicado o plano de privatização. O próprio João Paulo Prats falou, estava organizado para ser privatizado. E o ataque aos nossos direitos era nesse sentido. Perfeito, boa conversa. Chapa 66, Vinícius e Rafael Prado, formada por a chapa de ativos. Mas aí eu vou abrir agora para vocês fazer as considerações finais. Infelizmente a gente tem tempo limitado, mas gostaria que vocês fizessem as considerações finais e falassem por que a categoria petroleira tem que votar na chapa 66. Vai lá, Rafael. Edson, obrigado aí pelo espaço mais uma vez. Companheirada, chamar o voto aqui na chapa 66, os participantes da ativa, na chapa 65, os participantes aposentados, na chapa 51, todo mundo junto para colocar o companheiro Cinedínio Moraes lá no Conselho Fiscal. Eu sou Rafael Prado, sou técnico de operação da transferência e estocagem da Revap, estou há 16 anos na Petrobras, mais 4 como companheiro terceirizado do sistema Petrobras também, sou advogado, também sou formado em administração de empresas, estou aqui, não é uma tarefa individual, é uma tarefa coletiva, nós da chapa, da unidade para o futuro da Petros, estamos colocando à disposição da categoria nessa importante eleição para o Conselho Deliberativo e Fiscal da Petros, os sindicatos e as federações de luta que sempre defenderam uma Petrobras estatal, uma Petrobras para o povo brasileiro. Toda essa nossa energia da categoria, que é a responsável pela Petrobras existir até hoje, estamos colocando à disposição. Nós não desistimos da Petrobras nos anos 90, nós não desistimos da Petrobras agora, quando fomos terrivelmente atacados por um governo ultraliberal do Bolsonaro, e nós não vamos desistir da Petros, não vamos desistir dos nossos planos. Chama o voto, aproveitar aí o chamado do canal do Papo Aberto, chama o voto nas nossas chapas, vamos ocupar esse espaço, esse importante espaço de luta, confiem nas nossas chapas e vamos fazer um grande trabalho junto com vocês. Vida longa ao Papo Aberto, muito obrigado pelo espaço. Valeu, Rafael, boa sorte. Vai lá, Vinícius, está com você, a mesma pergunta. Aqui eu só vou complementar, porque ele já falou tudo, né? Então, eu acho que tem esse espaço, né? Essa chapa não representa, não são só os candidatos que vão dar apoio a essa chapa, né? Nós temos os lutadores e todos os técnicos especialistas que estão nessa luta há algum tempo, outros já foram até diretores dentro da Petros, tem um trabalho qualificado e reconhecido na categoria, e militante, ao longo desse último período, tem feito todas as lutas necessárias também por dentro da Petros, para que a gente possa agora fazer as cobranças que estão colocadas, né? Então, acho que tem um histórico nesse sentido por parte dos companheiros que apoiam a nossa chapa, né? E a construção ampla que foi feita também demonstra isso. E a gente chama o voto nas chapas 51 para o Conselho Fiscal por todos os aposentados, 65 para o Conselho Deliberativo por todos os aposentados e 66 para o Conselho Deliberativo por toda a ativa. Então, acho que é isso, gente. Nós estamos cumprindo o papel aqui de representar boa parte da categoria militante lutadora que nós temos e de todos os nossos colegas que muito lutaram já ao longo do último período por dentro dos conselhos da Petros, por dentro da Petros, por dentro da Petrobras, para que a gente possa, nesse momento, fazer as disputas consequentes e assegurar, vamos dizer assim, os direitos dos trabalhadores de aposentadoria, né, e fazer o que for necessário de ajuste também no Petros 2 para assegurar os nossos direitos, né? Então, é a luta pela defesa da aposentadoria e que a gente vê que o mercado não quer garantir. Fala em benefício pós-emprego, como se fosse um privilégio ter aposentadoria. E a gente sabe que nem querem que a gente tenha um plano de previdência fechado, gerido pelos trabalhadores, né? E os ataques que estão colocados vão nesse sentido de privatização também desses planos para estarem na mão de gestores privados. Perfeito, Vinícius. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Sou suspeito para falar, porque tenho o maior respeito e admiração pelos meus companheiros e sei também da responsabilidade que se avizinha. E aí pedimos o voto, sim, nesses companheiros, que é o caminho certo a ser dado. E aí, chama! Compartilha!
passe essa proposta para outros companheiros, para o pessoal votar com consciência. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Rafael. Valeu!